Olá, povo de Deus, a paz seja convosco, amém? Uma saudação especial trago aqui da parte do nosso pastor presidente José Lourenço da Silva, do nosso vice Cornélio e de todo o povo que faz a Igreja Mundial da Paz do Brasil, em especial do povo daqui de Abreu Lima, tá bom? Um abração para vocês, sintam-se abraçados pela Igreja Mundial da Paz do Brasil. Hoje eu estava aqui meditando sobre a vida de Judas, não é? E algumas pessoas acham que porque Judas se entristeceu ao ver que de repente o seu plano não deu certo, né? Ele então expressa uma espécie de arrependimento quando ele diz: pequei traindo sangue inocente. E ele joga as suas moedas, as 30 moedas, de novo no templo, como um sinal de que supostamente havia se arrependido. Será que se arrependeu de veras, de fato, de verdade? Será que era só remorso? A gente vê tanta das pessoas que a gente, quando evangeliza, encontra pelos bares, sentado pelas calçadas, bebendo, às vezes em rodas de droga, fumando droga, e quando vê a gente já vem chorando, um choro que me parece ser o maior arrependimento do mundo, mas não larga a cachaça e nem larga a droga. E quando a gente sai, eles continuam lá fumando e bebendo. Então devemos aprender uma coisa nesta manhã: nem todo choro é arrependimento. Às vezes é só a consciência pesada, sabe? De você saber que está errado, mas não tem vontade e nem força para mudar de vida. Então, Judas, porventura, seria salvo? Foi salvo? Será? São as questões que eu quero levantar nessa manhã. Será que Judas realmente se arrependeu e alcançou o perdão de Deus? Fazendo um pequeno vídeo aqui para vocês. Desde já eu digo para vocês, se inscreve aí no nosso canal. Eu mudei o nome, era Erivan Ramos, mas agora é Erivan Silva, tá bom? Você pode procurar no YouTube, se inscrever, ativar o sininho, e sempre que a gente estiver postando algum vídeo novo, você vai estar sabendo, tá bom? Vamos fazer uma leitura aqui, Lucas 22 e o 3. Lucas 22 e o 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para entregar sem alvoroço. Olha só o que se passava na cabeça de Judas. Nós não podemos saber, nós jamais vamos entender. Mas existem pessoas que fazem muitas especulações. Sabe, alguém pode dizer: não, ele queria era que o povo se rebelasse e tomasse o reino, tomasse o império, o povo se rebelasse. E o que se passava na cabeça de Judas era que Jesus iria se declarar rei de Israel, de Jerusalém, enfim, e iria incitar o povo a se rebelarem contra César. Porém, isto não é bem provável, porque
No verso 6, nós acabamos de ler a seguinte frase: ele concordou e buscava oportunidade para o entregar sem alvoroço. Então a ideia de Judas não era causar um alvoroço, compreende? Não era, como eu já vi muitas pessoas falarem, causar um alvoroço para Jesus se declarar rei e assim tomar o reino das mãos do Império Romano, do imperador César. Porém, nós vamos ver aqui que em alguns lugares da Bíblia sempre vai chamar Judas de filho da perdição, e em alguns outros lugares até mesmo de diabo. E a Bíblia também vai dizer que ele foi para o seu lugar de origem. Então, querer apelar, pegar algum versículozinho da Bíblia e dizer que Deus é amor e que Judas sim foi salvo, ou isso ou aquilo, é não conhecer as Sagradas Escrituras. Não conhecer a Sagrada Escritura. Lucas 22, 3 vai dizer que entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, e falou com os principais sacerdotes para ver como o entregaria Jesus, esperando uma ocasião tranquila para não causar tanto alvoroço. No capítulo 13 do Evangelho joanino, verso 18, Jesus diz assim, numa plena ceia, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. O que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Ou seja, armou um laço, está planejando. E Jesus está observando tudo e está vendo que, na verdade, Judas, que tem até um nome bonito, um nome lindo, um nome religioso, que é Yoda, quer dizer, é uma variação de Judá, quer dizer louvor. Quem se atreveria ou quem teria coragem de colocar esse nome no seu filho? É um nome bonito, mas virou termo pejorativo. Judas virou sinônimo de traiçoeiro, de enganador, de tudo quanto não presta. Mas o seu nome simplesmente quer dizer louvor. Então nós vemos aqui um cara que se aproxima de Jesus e que alguns escritores dizem que todos os 11 apóstolos e até os demais, os outros depois de Judas, foram chamados por Cristo. Mas dizem que Judas provavelmente foi aquele que disse: Senhor, permita-me que eu te siga, que se ofereceu. E a Bíblia não vai dizer o nome dele, mas alguns estudiosos, me lembram aqui agora, que eu li em algum lugar, que diz assim, que provavelmente aquele discípulo, aquele homem que disse: Senhor, permita-me enterrar o meu pai e depois seguir-te-ei, ele foi o único que se ofereceu ao ministério do apostolado. Se é verídico ou não, eu estou só aqui fazendo um comentário. Porém, Jesus o aceitou, e agora ele está armando contra Cristo para o vender. Agora, Jesus disse que aquele que come o pão com ele, levantou contra ele o seu calcanhar, já lá em João 13 e o 27, e após o bocado molhado, entrou nele Satanás, né? Depois que ele come do pão molhado, que Jesus molha no vinho, e diz que aquele que come comigo no prato, que põe a mão no prato, esse me trairá. Entrou Satanás nele, isso já mostra a comunhão que ele tinha com Satanás. Não se sabe como, se ele já nasceu assim ou se foi depois que ele propôs no coração o desejo de trair o Cristo e Satanás viu
a oportunidade, porque ele era muito ambicioso. A Bíblia vai dizer que ele roubava as ofertas. E olha como Jesus trata as pessoas. Devemos aprender muito com Jesus, porque mesmo que Judas não valesse nada, mas Jesus ainda dava uma confiança para ele. Jesus pegava a bolsa, o alforje das ofertas, do dinheiro, e colocava na mão de Judas, para que Judas o administrasse, para que Judas o guardasse. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Jesus, ele dá confiança a quem não tem confiança. Jesus acredita na mudança do mais vil pecador. Não importa se alguém não acredita, não importa se para as pessoas você não tem jeito, Jesus acredita em você. Jesus acredita que você pode mudar, que você pode ser uma pessoa melhor. Mas que ele visse que Judas era filho da perdição e que estava ali infiltrado no seu ministério só para se cumprir a Sagrada Escritura e o Filho do Homem ser entregue à morte, pois Jesus sabia que os escolhidos de verdade jamais teriam essa coragem. Olhando por uma ótica e uma análise humana, nós poderíamos escolher alguns Judas aqui. Um exemplo, Pedro teria um perfil para ser o Judas, né? Seria, se fosse eu escolher, ou se fosse você escolher, de repente escolheríamos o Pedro como Judas. Não, quem vai trair Jesus é Pedro, que Pedro é estourado, não é? Aí isso ia levantar muita questão. Quando um de vós me trairá, Jesus falou, alguém ia pensar que era Pedro, outros iam pensar que era Tomé, porque era um cara que não tinha fé, não é? Outros iam pensar que era João, porque esse povo que ama, que é muito meloso, que é agarra, que dá tapinha nas costas, são os piores traiçoeiros. Muitas pessoas iam escolher a pessoa errada. E Judas ali de repente se demonstrava tão inteligente, não é? Mas o Senhor disse, aquele que põe a mão comigo no prato, levantou contra mim o seu calcanhar. E em Mateus 26, 25, Mateus 13, 27, vai dizer o seguinte, e após o bocado molhado, entrou nele Satanás. Mateus 26 e 25, Jesus disse que Judas o trairia. Mateus 26, 25, Jesus afirma claramente que Judas o trairia, quando ele diz assim, ó, tu o disseste. Judas disse, Senhor, sou eu, será eu que vou lhe trair? E Jesus disse, tu o disseste. E Judas continua ali. Ele estava tão cego, irmão, pelo seu projeto satânico e maligno. O inimigo já estava tão próximo dele que ele não estava nem conseguindo observar o que Jesus falava. Jesus disse, aquele que põe a mão comigo no prato, esse me trairá. Ele foi lá e botou, ele não estava nem prestando atenção. E o texto sagrado vai dizer que entrou Satanás em Judas. E Jesus disse, o que tu tens de fazer, faze-o logo. Eu sei que lá nos evangelhos sinóticos vai dizer que Judas saindo foi para se enforcar. E existe uma uma tradução que é mais antiga, que não é corrigida, que diz, saindo se enforcou. Seria impossível afirmar isso, porque a Bíblia vai dizer que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto segue-se o juízo. Nós não podemos deixar de observar que Judas, a morte dele está relatada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, qual eu convido vocês agora para ler comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e nós vamos ver a escolha de Matias a partir do verso 15.
E naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junta era quase 120 pessoas. E disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras que o Espírito predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Então aqui você não pode dizer que é outro Judas, porque a palavra fala claramente que era o que foi o guia dos que o prenderam Jesus. Porque foi contado conosco e lançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão de iniquidade, e precipitando-se, rebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório em todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. O verso 22, começando desde o batismo de João até o dia em que de nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. E apresentando, pois, José chamado Barsabás, que tinha o sobrenome Justo, e Matias. Não, verso 25 agora, vamos lá. Para que, vamos ver no verso 24. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Olha, está falando que Judas alcançou sorte no ministério. Provavelmente foi aquele homem que se ofereceu para seguir Jesus, e Jesus o aceitou. Não podemos afirmar, estou dizendo aqui provavelmente, alguns escritores falam isso, estudiosos, porém, ele alcançou sorte no ministério, isso é notório, que está escrito aqui em Atos 1, na escolha de Matias, e ainda diz assim, que ele se desviou para ir para o seu próprio lugar. Irmão, essa expressão não fala claramente, mas dá a entender que possivelmente seria esse próprio lugar o inferno. Já que a Bíblia nos alerta no livro de João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 70 e o verso 71. Só o verso 70, diz assim, Evangelho de João 6 e 70. Isso dizia ele, diz, verso 70, respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. Jesus ele fala claramente em João, capítulo 6 e o verso 70. Não vos escolhi, vós os 12, mas um de vós é demônio. Já no livro de Atos, capítulo 1 e verso 25, vai dizer que Judas voltou para o seu próprio lugar. Aí a Bíblia vai chamar ele de filho da perdição, a Bíblia vai chamar de filho do diabo, enfim, vai mostrar em várias formas de palavras que não teve salvação para Judas. Quando diz que ele volta para o seu próprio lugar, que provavelmente é esse lugar o inferno. Ele não foi para o paraíso, ele não foi aguardar a ressurreição dos mortos no paraíso de jeito maneira, senão a Bíblia o teria dito que ele teria ido para o seio de Abraão. Então, fica aí essa meditação para os amados irmãos. Não podemos aqui nos enganar com algumas palavrinhas que a Bíblia diz que Judas
provavelmente se arrependeu, dizendo que traiu sangue inocente e foi lá e devolveu o dinheiro. Não é? Aí ele viu que de repente o plano dele não deu certo e de repente não queria ficar tão bem, tão mal diante dos seus amigos discípulos. Só que agora, uma vez que o diabo entra na vida de uma pessoa, ele só sossega quando ele destrói. E essa comunhão entre Judas e o demônio já estava tão profunda que Jesus chega a dizer que Judas era um deles, uma expressão dizer, Judas já se acoloiou, já se acomungou, já se juntou, irmanou com Satanás, pelas suas aptitudes, pela sua maneira e a sua forma de agir, de pensar e de falar. Então eu concluo aqui essa mensagem dizendo para os irmãos orar e vigiar, porque o inimigo anda ao vosso derredor procurando uma brecha para tragar as vossas almas. E aí nós vamos ver também aqui em Atos 1 que Judas ele não morreu enforcado. Ele, para concluir, se precipitou-se em um abismo e rompeu-se todas as suas entranhas, se partiu ao meio, não é? Então ele adquiriu um campo de galardão da iniquidade. No verso 18 diz, precipitando-se e rebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Atos dos Apóstolos 1 e o verso 18. Bom, concluo por aqui essa mensagem dizendo para você, se inscreva no meu canal de YouTube, ative o sininho, compartilhe, comente. Eu nem sempre tenho tempo para estar respondendo, mas vou estar me esforçando bastante. E o objetivo aqui é simplesmente passar a palavra de Deus para os vossos corações. Se alguém não acredita da forma pela qual eu estarei passando, eu até respeito você também. Nós não vamos estar brigando nem batendo boca. Respeito bastante todas as religiões e todos os cidadãos brasileiros e universais. Então, fiquem na paz do Senhor. Procura aí no YouTube Erivan Silva, tá bom? Erivan Silva, e se inscreva no nosso canal. Deus abençoe em nome de Jesus.